Buenas tardes, acá estamos con más un periodo de clase de elementos de máquinas conmigo, Prof. Felipe. Ative o seu sistema em português para que possa devidamente compreender a lição do dia. Vamos hoje então para elementos de máquinas, elementos de transmissão, transmissão por correia e polias. A ver. Correia e polias. Bom, tem que apertar aqui. Tá. Vamos lá. Essa imagem a gente viu numa aula para ter uma ideia de todos os elementos de máquinas que a gente pode estudar, né? Claro que é um exemplo de cada um e tem outros que não estão aí, outros tipos, e dentro de cada um desses tipos tem muitos. Então, em geral aí, né? Tu lembra, né? Beleza. Elementos de máquinas. Focamos nos elementos de transmissão, tá? Que, bueno, por exemplo, esses daí. Nem todos a gente estuda no nível técnico, mas quem quiser a gente pode conversar sobre. E a gente foca neste momento na transmissão por correia e polias. Certo. Seguindo aquela nossa estrutura dos níveis, lembrar e entender, nessa aula sobre correia e polias, a gente vai ver os dois, lembrar e entender. Então, tá lembrado, né? Nome, formato, material, acabamento, tamanho. Tendo essas questões objetivo, essa estrutura que tu já entendeu qual é, isso te dá a liberdade e é o que eu espero, que eu gostaria, te dá a liberdade de buscar outras respostas que não seja só o que eu disser aqui. Tá? O que eu disser aqui é uma proposta de resposta e tu tem liberdade de me apresentar outra resposta se tu souber argumentar sobre ou me mostrar de onde tu tirou aquela informação ou tudo isso. Certo. Então vamos lá. Lembrar nome, correia, polia. O tipo de correia que a gente vai focar aqui a nossa observação, ela tem um nome mais formal, que seria correia trapezoidal, e um nome mais comum chamado de correia V. E a polia, obviamente, vai acompanhar o nome, né, polia para essa correia, né, porque precisa ter um casamento de formatos. Então a polia para correia trapezoidal ou a polia para correia V. São os nomes. Lembrar, registra, é isso aí. Formato. Bom, este é o formato aplicado, né, da montagem aí entre correia e polias, né, no caso associação. Detalhe que aqui tem uma transmissão tripla, né, tem 3 correias nessa montagem. Bueno, detalhando, né, o formato, tá? Da correia, primeiro, a gente vai observar a seção da tira, a seção da correia, que vem daquele nome, né, aquele nome mais formal, como eu falei, a seção trapezoidal, tá? Então, aqui, essa é a figura geométrica plana de nome trapézio, tá? Eu sei que tu já sabe. E a polia, tá, bom, vai ter algumas variações aí que a gente vai ver, mas em geral, né, ela vai ter, tu vai conseguir ver aqui, tem a ponteirinha do mouse, ó. Tu vai poder ver o canal da polia, que o formato tem que casar ali com a seção, né? O disco vai ter diferentes apresentações. Esse aqui é maciço, tem discos vazados, que nem aquele lá, ó, da montagem grande, tá? Tu vai observar o furo do eixo e o rasgo para a chaveta para montagem. Então, onde é que tem o casamento de formatos e seções? Repara aqui, ó.
tá? Então, nessa configuração é a montagem da correia na polia. Bom, a lembrar formato, agora lembrar material. Tá? A correia. Então, a gente pode entender que, em geral, elas são feitas de borracha. Tá? A gente pode entender assim, são essas que a gente vai trabalhar, né, que a gente vai ver, são de borracha. Mas elas não são um elemento inteiriço, inteiramente ali na seção a mesma borracha. Tá? Vamos ver aqui, ó. Tem basicamente 3 partes que a gente pode destacar, tá? Em linhas gerais. Tá? Eu digo em linhas gerais porque sempre tem algum fabricante que faz um detalhezinho, né? Tem um aprimoramento, vai fazer uma melhoria. Tá? Mas em geral, então a gente pode observar aqui, ó. Esses pontinhos aqui, ó, tá? Eles representam fios, tá? Que são cordões que vão aprimorar, que efetivamente vão dar resistência à tração da correia. A resistência à tração da borracha puramente não é tão aprimorada para o serviço que é exigido. Tá? Então, tem esses cordões, tá, que vão fazer a resistência. Aqui dá para ver, ó, o azulzinho ali, ó, tá? São os cordões na seção de tensão. No serviço da correia, a gente vai observar, principalmente quando ela faz a curva, né, quando ela contorna a polia, que a seção mais solicitada, a tração, é a superior, aqui onde tem os cordões, e na parte inferior não, porque o comportamento predominante na seção inferior vai ser a compressão, tá? Ou neutro ou compressão. A solicitação, a tração, mais efetivamente vai ser na parte superior. Então é isso. Ó, seção de compressão de borracha, tá? Aí seria o preenchimento dela como um todo, e cobertura de lonas. Então a capa, digamos assim, é um outro tipo de borracha, um outro tipo de agregado com o nome de lona, que tem necessidades de serviço diferente, então ela tem uma apresentação, um material um pouquinho diferente. Tá. Material das polias. Né? No uso industrial, tá? A gente vai trabalhar com polias metálicas. Pelo aspecto dessas daqui da foto, tu já consegue entender que essa da esquerda é de alumínio e a da direita alguma liga de ferro carbono, tá? Até porque não dá para ter muita estimativa de qual é, por causa da pintura, por causa do acabamento superficial ali no furo do eixo, mas enfim, pode ser aço, pode ser ferro fundido, mais de um tipo de ferro fundido. Tá, o que apareceu aqui? Peraí. Tá, ó. Pode ser mais de um tipo de ferro fundido, pode ser aço usinado, tá? O detalhe é que assim, ó, quando o pessoal fala, tu vai comprar, né? Tu vai ali na loja, tu quer pedir para ver as polias. Eles vão te dizer, tem de alumínio e tem de ferro, tá? No nosso conhecimento de materiais, né? Tu sabe que, bueno, a gente pode especificar um pouquinho mais. As polias comuns de ferro, tá? Elas são de ferro fundido cinzento. Dependendo das aplicações, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, pode ser de ferro fundido nodular, tá? Mas aí já não são essas comuns que tu vai encontrar na loja aí para comprar, tá? Por que eu destaco isso? Porque vão dizer, tá, essa aqui é de ferro, ou vão dizer, essa é de ferro fundido, mas tu sabe que ferro nodular também é um tipo de ferro fundido. Tá? A questão é que esse comum é o cinzento e o nodular é outro. Bom,
Nosso próximo item na estrutura das questões, depois de material, é acabamento. Bueno, a correia, tá? Sendo de borracha, a cor geralmente vai ser na cor preta, né? A cor geral de apresentação das borrachas. Pode ter outras cores, mas não é tão comum, tá? Bom, quanto ao acabamento, a gente vai poder observar também como que é a rugosidade da superfície da correia, tá? Porque ela vai ter também certos requisitos superficiais, tá? Da rugosidade relacionado ao atrito do trabalho. Então, não pode também ser extremamente lisa e também não pode ser extremamente rugosa. Tá? Vai ter um toque intermediário. As polias, bueno, a polia em alumínio não necessita de pintura, porque a oxidação é natural, é aceitável. As de aço ou ferro, sim, né, vão ter algum tipo de acabamento superficial. Falando do acabamento da rugosidade superficial nas polias. Aqui vai entrar um detalhe, né, que é importante conhecer, que precisa pensar, assim, bom pensar, quais são as superfícies na polia. Aqui é uma seção dos canais, tá? Seria uma polia de 2 canais ou mais, enfim, é um corte do canal. Quais são as superfícies de trabalho, ou mais importantes ao trabalho ali na polia? Então, o acabamento superficial requerido nas superfícies é diferente da superfície geral. Isso quer dizer o quê? Onde vai a correia tem certos requisitos e aqui no lado, no meio dos raios do cubo, tem outros requisitos que menos importantes do que onde vai ter o contato com a correia. Tá? Bom, lembrar quanto ao tamanho. Tá? Bom, a gente destaca que existem várias séries de correias, tá? Que são aquelas letras de A, B, C, D, Vs, né? O que muda entre elas? A dimensão da seção, tá? Ou um pouquinho o formato, e principalmente a capacidade de potência transmitida. Tá? Então, bom, se entende que uma seção maior vai ter maior resistência à tração, tem capacidade de transmitir maior potência. Tá? E aí tem uma consideração que a gente faz no dimensionamento no nível da engenharia, não no técnico, que é essa seleção das correias. Bom, para uma certa potência a transmitir, digamos, vou trabalhar aí com um motor de 25 CV a 600 RPM. Bom, vou fazer correia dupla A, ou tripla, ou uma B, ou uma C. Tá? Tô chutando valores aí, mas é essa consideração que a gente faz. Então, quanto maior a seção, maior a potência que aquela correia pode transmitir. A gente vai focar aqui a nossa observação na série A, tá? E bom, aqui ó, lembrar o tamanho, para ter uma ideia dos tamanhos, tá? A especificação, tá, do tamanho, tá, leva em consideração o diâmetro dela e o perímetro, tá? Então olha só aqui, ó, comprimento externo, tá? Ó, desde 17 polegadas até 170 polegadas, tá? Para comprimento externo. E repara aqui, ó, referência. Repara que em todos, tá? Aqui a referência é um número próximo a esse perímetro, comprimento externo, tá? Então, essa referência aqui é um comprimento
intermediário, tá? Entre o externo e o interno, tá? Como se fosse um comprimento nominal, tá? Fazendo uma analogia a, por exemplo, a tubo de PVC. Aqui o diâmetro nominal é entre o interno e o externo, tá? Não é exatamente nenhum nem outro. Então aqui é semelhante, tá? Então aqui é para ter uma ideia da variedade de tamanhos, ó, desde cerca de 430 milímetros até cerca de 4 metros e 300 de perímetro, né, de comprimento. Então a variedade de tamanhos da série A. Das polias, bom, a gente vai basicamente aí do dia. Aqui vai da oferta comercial do fabricante, do que quiser fazer, ou se tu quiser fabricar a tua própria, aqui esses passos da polia não são rígidos quanto são os das correias, tá? Mas geralmente aí nos catálogos a gente vai ver de 50 até 700 milímetros de diâmetro, tá? Com variação de passos aí, né? Geralmente nos diâmetros menores vai variando de 5 em 5 a oferta, por exemplo, 50, 55, 60, né? Depois vai espaçando para 10 em 10, depois de 50 em 50 ou nos 20, 50 e 80. Tem que pegar o catálogo e tem que ver, tá? Conhecer essa variedade. E é para dar uma ideia aqui, ó, da variação, né? Digamos aqui, ó, na proporção, tá? 1 para 10, uma de 50 e uma de 700, né? Para ter uma ideia do quanto pode variar, né, em relação uma com a outra, tá? Então aí é a primeira ideia geral do lembrar, né? Coisas. O que é o lembrar? O lembrar é algo que não tem muito o que discutir, assim, que as informações são mais curtas, tá? Certo. Agora vamos para o nível entender, tá? Pausa para tomar água. Vamos lá. Bom, entender. Agora é botar uns porquês nas coisas, né? Bueno, em algumas aulas, né, a gente pegou definições de dicionário para nos ajudar, né? Correia tá ok, né? Ó, tira contínua de material resistente flexível para a transmissão de movimento de uma polia a outra, tá? Para polia, essa definição do dicionário não nos ajudou muito, me chama uma curiosidade porque dentro de correia tá ali escrito polia, né? Mas enfim, aqui não vai ter muita explicação. Quando a gente falar de correia trapezoidal, aí sim, aí, né, tu já pode ter uma ideia que a gente está falando do formato da seção. Mas se a gente falar só correia e polia, não vai ter muita conversa na explicação do motivo dos nomes, tá? Vamos ao formato. Correia, tá? Por que vai ter aquele formato da seção que foi apresentado antes? Primeiro, existem vários formatos de seção de correias, tá? E aqui eu trago uma imagem pequena mostrando polias, né? Aqui está mostrando polias, mas eu quero destacar para vocês a correia que vai nessas polias, né? Que são as correias planas, tá? Pode ser que exista por aí, né, em instalações industriais, mas não são as mais modernas, nem as mais comuns. Mas, bueno, são opções, tá? Outras opções de formatos, ó, aqui já entrando em linhas mais atuais, né? Aqui, ó, da série A, que é a que a gente vai trabalhar mais, as poly-V, né, as multicanais, as mais resistentes e as combinadas, tá? São opções de formato. Então a questão é que cada formato
vai ter as suas características, né, a sua capacidade de transmissão de potência são essas características que vão permitir um ou outro uso. E então cada um desses formatos vai ter a sua característica, né? Ó, por exemplo aqui, ó, vamos ver, ó, perfis A, B, C, D, grande estabilidade dimensional, tá? Múltiplos canais, tá? Onde é que elas podem ser vantajosas? Onde, por exemplo, eu usaria várias correias, transmissão combinada, e se eu colocar uma multicanais, eu garanto a sincronia entre elas, desgaste mais uniforme, tá? São características. Ó, essa daqui, da série V e Z, tem outro ângulo, né? O trapézio é um pouquinho diferente, tá? E também, ó, perfis duplos, tá? Que elas podem rolar pelos dois lados, tá? Então, a gente vai se concentrar na série A, aqui para conhecer também a variedade de formatos. Focando então no perfil da série A, tá? O que tem de formalidade, o que caracteriza ele, tá? É a medida, tá, de 13 por 8 milímetros, que é aproximadamente 6 por 5,16. E agora, buscando, né, a explicação de entender por que é esse formato, é o trapézio, né, o trapezoidal. Uma imagem, né, que a gente já mostrou no slide anterior, né, do posicionamento ali do trapézio na polia. E a gente vai fazer agora uma montagem, né, a combinação, tá, como se fosse fazer uma transmissão. Nesse ponto, a gente precisa falar sobre o efeito Cunha, tá? O que é o efeito Cunha? É quando tu consegue obter um acréscimo digamos assim, na firmeza da montagem, né? Seria um acréscimo no coeficiente de atrito devido à inserção de um outro corpo com uma certa inclinação, tá? Por exemplo, uma das maneiras de prender uma porta para que ela não se feche, tá? Pode ser com uma cunha de madeira. Eu faço isso com um prendedor de roupa, desmonto o prendedor, pego um dos lados e, promovendo essa inserção desse corpo triangular, né, desse corpo com uma certa inclinação, até um ponto que a gente consegue um acréscimo no coeficiente de atrito entre essa montagem e, por exemplo, ali a porta não vai se mexer. Esse efeito de cunha é o que vai acontecer ali na montagem. Ó, aqui a gente tem um trapézio, aqui a gente tem outro, são os corpos inclinados. Eu vou fechar essa correia aqui, ó, tá? Então eu fiz uma montagem semelhante àquela. Tá? Aqui tá os diâmetros das polias estão diferentes, mas não é isso que importa, tá? E aí, para que ocorra então esse efeito de cunha, eu preciso de uma tensão na montagem, que é o que a gente chama de, eu preciso da correia esticada. Eu preciso de uma certa inserção da correia no canal, tá? Para que ela fique firme e não escorregue. Se ela estiver solta, a correia vai girar e não vai fazer girar a polia, ou a polia vai girar e não vai girar a correia. Então, eu preciso de uma certa aderência entre essa montagem, tá? Isso vai ser feito como? Com a tensão, tá, da montagem. A gente vai ver como que é feita essa tensão para promover esse efeito de cunha e com isso eu garantir o atrito necessário para que o movimento se transmita. Então, a seção trapezoidal, né, ou seção V, que seria um apelido
para a seção trapezoidal, é para promover, para intensificar o efeito de cunha, que me gera um maior atrito satisfatório, tá, do que com o uso de correias planas, por exemplo. Tá? Outra justificativa do formato, bom, como é um elemento de transmissão contínua, é esse formato em anel. Tá? Justificando, né, entendendo o formato da polia, o formato do canal, né, aqui tem o destaque daquela figura semelhante que a gente já viu, o formato do canal, tá, ele vai condizer com o formato da correia. Não quer dizer que tem exatamente o mesmo formato, porque eu preciso trabalhar aqui uma acomodação adequada do perfil da correia. Tá? Outros formatos de correia, por exemplo, a correia de seção circular, vai ter outro formato de canal. Tá? Outros formatos, aqui exemplificando os discos. Tá? Ó, posso ter polia com braços, né, polias vazadas, ou com disco sólido. Tá? Tem várias opções, diferentes comportamentos, fabricações e detalhes que a gente vê um pouquinho adiante. Tá? Destacando que elas vão ser montadas em eixo, tá? E geralmente são montadas usando chaveta. Essa aqui já tem o furo e o rasgo de chaveta. Essa aqui está sem rasgo de chaveta, né? Não sei se seria ainda fabricado ou se é um outro tipo de fixação. E essa daqui ainda teria o furo por usinar, tá? Que é outra opção. Às vezes também, como o fabricante não sabe qual é o diâmetro do teu eixo, tá? Ele deixa... faz aí o furo, tá? São opções. Sobre o material, tá, do qual são feitas as correias e polias. Né? Entender por que então é feito em borracha e depois as polias. Sempre para entender por que foi utilizado tal material, a gente precisa pensar nas solicitações de trabalho que aquele elemento sofre. Tá? Então, como é que é o serviço dessa peça? O que ela vai sofrer para eu poder escolher qual material eu vou aplicar? Então, na correia, né, como a gente já teve uma ideia nessa figura antes, eu preciso de uma certa resistência à tração, porque ela vai sofrer um puxão, né? Que é a força dada pelo motor. Ao mesmo tempo, eu preciso de uma flexibilidade, porque ela vai ter que fazer uma curva, vai ter que se encurtar na porção interna para contornar uma polia. Tá? Eu também preciso de uma resistência ao desgaste superficial. Então, qual é o material que poderia me dar tudo isso aqui? Bueno, uma opção é a composição de borracha, né? Destacando que ela não é integral do mesmo material da mesma borracha. Sobre o material das polias, a mesma coisa. Quais são as necessidades? A que esse elemento está exposto, está sujeito? Então, quais são as propriedades que eu preciso do material para essa peça? Tá? Das propriedades mecânicas. Tá? Por exemplo, começando por resistência à torção. Tá? Assim como a gente viu na transmissão por engrenagens, tá? Que a gente viu na engrenagem cilíndrica de dentes retos, que eu preciso de um material que tenha... que consiga trabalhar com tensões torsionais, porque é a tensão que vai ser aplicada entre o eixo e o disco. É a tensão do giro. Tá? Então, um material que resista à torção. O disco, né, precisa ter uma certa rigidez também, para não empenar, não entortar, ou não sofrer nenhuma distorção indesejada, tá? Na ocasião, por exemplo, de uma torção da correia, ou
falha na correia, alguma coisa assim. Então eu preciso de uma certa estabilidade estrutural do disco. Qual é a massa da polia que eu preciso? Eu preciso de uma polia leve ou eu preciso de uma polia pesada? Diferentes aplicações vão dar diferentes requisitos. Existem aplicações que requerem o uso de volante de inércia. Dependendo do caso, a própria massa da polia pode servir como massa inercial. Uma polia mais pesada, coisa que a polia de alumínio já não atende. Obviamente seria um sistema com mais resistência à partida. Se eu preciso de um sistema com maior agilidade de partida, tendo para selecionar uma polia de alumínio. Então, tudo isso aí precisa ir sendo considerado. Lembrando que a gente falou ali em polia de alumínio, aço, ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular. Tá? Propriedades, tá? Requisitos a partir do ambiente. Qual é o ambiente onde essa polia vai ser instalada? O que o ambiente me pede? É um ambiente marítimo, sujeito a maior oxidação e corrosão? Vai influenciar nessa escolha do material. É um ambiente com existência de partículas abrasivas no ar, ou uma máquina que tritura pedra, por exemplo, ou que trabalha descascando grãos, partículas abrasivas. Isso vai influenciar ali. Essas partículas em suspensão no ar vão tender a desgastar mais o sistema ou não. Então, são considerações a serem feitas. Outra, o custo aceitável. Tá? Dependendo da aplicação, seja larga escala, menor escala, quebrar um galho ou fazer uma manutenção, o custo associado ou o custo aceitável também influencia. Por exemplo, a melhor solução para essa necessidade custa, vamos chutar aí, R$150. De repente, a disponibilidade seja, eu tenho aqui 50, T2 50, quebra o galho aí do jeito que der e depois eu vejo. Também, vocês sabem como é que é. Um outro fator que vai influenciar na seleção é as características de fabricação daquela polia ou de aquisição. Dependendo, eu entenda qual que seja a melhor solução, eu estou disposto a pagar, mas de repente não tenho disponibilidade imediata dessa peça, desse material, ou não consigo fabricar aquele material. Então, tudo isso vai me levar a escolher. Então, para entender bem essa parte da seleção do material metálico aqui na polia, precisa também entender a característica desses materiais disponíveis. Tá? E é isso. Bom, sobre o acabamento, tá? Falando na borracha primeiro, na correia. Aí a gente está falando especificamente, né, do acabamento que a gente enxerga, que seria relacionado à cobertura, tá? A capa de lona. Que já deu para entender que a gente precisa de uma certa resistência ao desgaste superficial. Né? Eu não admito que seja extremamente liso, porque como eu preciso de um certo coeficiente de atrito associado ao efeito cunha para poder funcionar, não pode ser algo liso, tampouco jamais lubrificado. Né? Assim como não posso ter um excessivo coeficiente de atrito ou uma excessiva rugosidade, porque isso vai me levar a um acentuado desgaste superficial. Então eu preciso ter uma compatibilidade de rugosidades e uma tendência à aproximação de durezas entre a cobertura da correia e o canal da polia. Quanto à cor, né, por que leva essa cor? Bueno, a cor geral de apresentação do material. A polia
tá? Por que que leva esse acabamento? Então, como a gente já falou ali, já foi lançada a questão, né? No canal, a gente precisa observar quais que são as faces de trabalho, as faces em contato com a correia, tá? Existem aplicações que recomendam que também o fundo do canal tenha a rugosidade mais fina, porque isso aí pode até facilitar o processo de fabricação. Mas também na montagem, tá, como a gente vai ver numa próxima aula, eu não posso montar da maneira que a correia toque o fundo do canal. Ou seja, no fio da lei, aqui o fundo do canal não é uma superfície de trabalho, tá? Mas apenas os flancos, né, que seria os lados inclinados da seção trapezoidal, tá? E entendendo, né, o acabamento então da polia, quanto a cor, tá, vai depender de qual tamanho foi, de qual material foi utilizado, tá? Agora que eu vou falar do tamanho, né, me atrapalhei ali. Deixa eu tomar um gole d'água, peraí. Certo. Entender o tamanho. Vamos ver aqui coisas que podem influenciar o tamanho da correia. Essa montagem aqui, tá? Tu pode medir, fazer a medição. Essa correia tem um certo tamanho. Essa outra tem um certo tamanho. Qual é a diferença entre elas? Tá? Essas duas aqui estão, simbolicamente, esse desenho, né, esquemático, polias do mesmo diâmetro. Então, essas duas são transmissão 1:1. A diferença entre elas é a distância entre centros. Maior distância entre centros, a tendência é que me solicite correia maior. Essas daqui também tem duas polias do mesmo diâmetro entre elas, tá? Mas é um diâmetro maior em relação ao primeiro. Então isso aqui também vai me pedir uma correia maior. Se os centros forem mais afastados, uma maior ainda. Então, a gente não fala exatamente na relação de transmissão, mas a gente fala especificamente no diâmetro das polias. Tá? Porque aqui todas foram 1:1, né? Mas a gente pode ter essa variação. Então, o que a gente diz que influencia, tá, é o diâmetro das rodas, né, das polias e a distância entre centros. O que influencia o tamanho, né, das polias? Tu viu a aula de relação de transmissão, né? Ah, que bom! Tá, então tu já sabe do que eu estou falando. Mas a gente tem aqui um detalhe, tá? Que existem diâmetros mínimos recomendados para instalação. Por quê? Como eu tenho a correia, contornando a curvatura da polia, se eu tiver um raio muito pequeno, eu posso ter uma excessiva compressão no interior, o que não é tão problema quanto uma excessiva tração e talvez até fissuramento no exterior da correia. Então, existem diâmetros mínimos recomendados para instalação. Para a série A, tá, o recomendado é 75 milímetros, diâmetro da polia mínimo para a correia da série A. E aí, nesse momento, tu lembra que eu mostrei lá que os fabricantes geralmente têm, né, a partir de 50. Quer colocar, coloca, né?
está abaixo da recomendação, se tem gente para comprar, o fabricante vai vender, né? Mas, enfim, saiba que não é o recomendado. Onde é que esse detalhe vai influenciar? Quando a gente for desenvolver exercícios, tá? Eu não vou dizer a maneira que a gente faz o exercício. Eu não digo o diâmetro das polias. Eu vou te dizer, olha, eu preciso aí de uma relação de transmissão onde eu entre com 900 RPM e saia com 225 RPM. Me diz aí o conjunto aí, escolhe aí comercialmente as polias e a correia. E aí tu vai fazer o teu trabalho, né? Bom, entendido então que para correia influencia a distância entre centros, tá? E aí tem um detalhe, tá, que a gente aproveita para destacar aqui nessa montagem, que pode acontecer depois em montagens reais, você já deve ter visto, e a gente vai ver em exercícios. Como a gente vai trabalhar com modelos comerciais, a gente não vai fabricar correia e também a gente não vai fabricar as polias. A gente vai pegar as peças que tem nos catálogos e vai fazer a montagem. Então a gente tem que gerenciar a disponibilidade comercial com os requisitos da máquina. E às vezes pode acontecer que a distância entre centros não possa ser alterada, dependendo da configuração da máquina. Tá? E aí, digamos, na montagem que tu fez, a correia ficou um pouco frouxa. De maneira insatisfatória. Porque depois a gente vai ver as recomendações, tem o abraçamento mínimo recomendado, a tensão para as correias, mas digamos que aqui aconteceu o seguinte, ó, supondo, tá? Faz essa imaginação. Que a correia anterior, supondo, tá? Que a correia anterior a essa ficaria apertada demais, de maneira não aceitável, e a próxima ficou um pouquinho folgada. Uma alternativa das montagens, tá, que tu já deve ter visto por aí, é a utilização de rolos tensionadores. Isso pode ser utilizado, tá? Tanto para corrigir a tensão da correia, quanto para ampliar o ângulo de abraçamento, tá? Que quanto maior, melhor. Outra alternativa, tá, pode ser, dependendo da máquina, tá, o deslocamento de alguma das polias. Tá? Pode ter esticadores ou basculante, né, para o motor, por exemplo, tá, com que eu consiga regular, tá, a tensão, o quanto que a correia vai estar esticada. Certo? Então, na sequência, né, do próximo vídeo, da próxima aula, a gente vai fazer as aplicações, né, vai fazer esse processo da seleção, como eu comentei brevemente. Dada uma necessidade, tu faz a tua busca, teus cálculos e me retorna com modelo comercial. Ó, compra essa correia, compra essas polias que vai funcionar, tá? E a gente também vai ver aí, ali na nossa oficina do IFE, tá? Quais que são as máquinas que temos ali que tem transmissão por correia e outras máquinas por aí também que são acionadas por correia e polias. Cierto, entonces muchas gracias, los agradezco y hasta la próxima.